vocês liguem o áudio, né, para poder falar, porque eu vou ter que estar na outra janela, que é do PowerPoint, para passar os slides, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade aí, de vez em quando eu vou voltar aqui para essa janela para a gente poder conversar. A aula de hoje, pessoal, ela é muito interessante, ela tem muito detalhe, e eu sinto informar os senhores que ela cai de forma considerável na nossa prova, tá? Eu acho que depois da vesícula é um dos assuntos que a gente tem mais aí para aprender, fora que é um assunto que meio que está na moda, né? Muito se fala se os análogos do GLP-1 vão acabar substituindo a cirurgia bariátrica. Talvez vai substituir a cirurgia metabólica, né? Que é um outro conceito bem diferente da cirurgia bariátrica, que tem a ver com o peso, tá certo? Então, seguindo aqui a nossa aula, né? Então, antes de mais nada, né? O que a gente tem que considerar como obesidade mórbida? Então, vai ser aquele acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo do organismo, causado pelo desequilíbrio entre o ganho e o gasto calórico. Bom, então aqui a gente abre um parênteses, porque existem doenças que realmente elas levam à obesidade do indivíduo e tem aquela famosa dificuldade de emagrecimento. Mas quando a gente coloca na pauta, são poucas as doenças que levam a isso. A grande, né, a forma mais frequente de um indivíduo chegar à obesidade mórbida é quando ela está pautada nesse ganho calórico muito maior do que o gasto. Bom, então, hoje, né, principalmente mês passado, houveram grandes mudanças na forma de classificação da obesidade mórbida. Isso não começou de um dia para o outro, há vários anos, né? As grandes sociedades de cirurgia bariátrica no mundo, elas vinham se encontrando para ter esse novo consenso. E em janeiro desse ano, né, surgiu a nova classificação a nível mundial, e mês passado, né, pegando muito desse novo consenso, o Ministério da Saúde acabou implementando aqui no nosso país. Então, toda vez que a gente tem uma mudança e o nosso Ministério de Saúde ele já pega e já coloca, isso quer dizer que daqui para frente a gente vai seguir isso regiamente. Então, quando a gente falava de obesidade, de classificação de obesidade, a gente utilizava muito o IMC, ou índice de Quetelet. Só que ele tinha um grande porém. Por quê? Apesar dele ser utilizado para o cálculo de adiposidade corporal, ele não ia diferenciar massa magra de massa gordurosa, e assim não ia refletir a distribuição de gordura corporal. Então, se vocês olharem essa figurinha que está aqui no slide, né? Então, a gente tem uma grande diferença. A gente tem dois homens com a mesma altura, com o mesmo peso, aparentemente da mesma idade. Se a gente for fazer o IMC dos dois, eles vão ter o mesmo IMC. Só que o homem que está à esquerda dos senhores, ele aparenta ter mais massa magra. E aquele que está à direita, ele vai estar aparentando ter mais massa de gordura. Então, o que é o ideal? É o IMC ser utilizado junto com outros métodos. E pasmem, esses métodos, pessoal, eles são até mais fáceis, como, por exemplo, a medida da circunferência da cintura, o adipômetro, a gente vai pegar, né, aquelas massas de gordurinha mesmo, principalmente do dorso do indivíduo, para a gente poder fazer a aferição. E daí, pessoal, né, já pegando o novo consenso, a gente tem uma nova divisão do que seria considerada obesidade pré-clínica, que são aqueles pacientes que eles têm um excesso de gordura corporal, só que não tem uma disfunção orgânica evidente. Só que já está mais do que provado que a obesidade mórbida, conforme o tempo vai passando, ela vai trazendo as comorbidades relacionadas a ela. Então, por que a gente esperar esse paciente ter essas comorbidades mais sérias, como diabetes, como hipertensão e problemas articulares? Então, o que isso muda para a gente fazer a indicação da cirurgia bariátrica? Que esses pacientes eles não precisam ter comorbidades para eles já serem incluídos nessa faixa de indicação de cirurgia. Então, basicamente, seriam os pacientes que estão entre o IMC 30 até o 35,
que antes não estavam entrando nessa indicação de bariátrica. Então, isso que é um novo, né, que veio com esse consenso de 2025. Sobre a obesidade clínica, é aquela que o paciente tem a obesidade mórbida já instalada, tem a presença de disfunções orgânicas mais graves e ele já tem uma grande limitação das suas atividades diárias, né? Então, aquele paciente que tem toda a cardiopatia, tem a questão da diabetes, esteatose hepática, dores articulares, apneia do sono, entre outras comorbidades associadas. Esses indivíduos que estavam classificados como obesidade clínica, eles já estavam entrando já na indicação de bariátrica, e seria a partir daquele IMC de 35 com comorbidades. Então, agora a gente tem uma faixa maior de indicação de pessoas para cirurgia bariátrica. E, né, isso daí, né, gente, é uma coisa mais do que provada, que a obesidade, ela induz ao aparecimento de doenças associadas, além de debilitar física e socialmente o indivíduo, aumentando a morbimortalidade. Então, por isso que a gente também desceu um pouco mais o IMC a partir de 30 para a gente indicar a cirurgia. Por quê, pessoal? A gente não quer que o indivíduo ele tenha o aparecimento dessas comorbidades. Se a gente tem o poder, entre aspas, de resolver essa obesidade antes que ela se traduza em novas doenças, é aí que a gente vai entrar para salvar esse paciente e tirá-lo das mortalidades. Bom, então quando a gente fala sobre obesidade, a gente fala um pouquinho de fisiologia de trato gastrointestinal. Existem vários hormônios, né, do nosso próprio trato intestinal que eles fazem um balanceamento, né, perdão, gente, do que a gente ganha e do que a gente gasta. Esses hormônios, eles agem de forma equilibrada. Só que nos indivíduos obesos, algum desses hormônios, eles funcionam muito mais do que os outros, que servem para gastar as calorias. Então, a gente vai ver um por um aqui. Então, tem todos esses hormônios que estão aqui, né, descritos, né, de forma alinhada aqui. Então, a gente tem a colecistoquinina, a gente tem o peptídeo semelhante ao glucagon número 1, que é o famoso GLP-1, né, que é a base dos medicamentos como o Ozempic, o Mounjaro, o Ribelsus, o polipeptídeo insulinotrófico dependente de glicose, que é o GIP, que ele faz, né, ele ajuda muito esse GLP-1 a funcionar melhor, o polipeptídeo pancreático, a oxintomodulina, o peptídeo tirosina e a grelina. Bom, quando a gente fala, né, da colecistoquinina, a gente sempre lembra muito da parte da vesícula, não é verdade? Só que, muito além de estimular a contração da vesícula, né, para a bile escorrer ali pelo ducto colédoco e chegar à segunda porção do abdominal, esse hormônio ele também vai fazer uma inibição da ingesta alimentar, um retardo no esvaziamento gástrico, um estímulo de produção também das enzimas pancreáticas. Então, toda vez que a gente come a gordura, muito mais do que agir somente na vesícula biliar, esse hormônio também vai agir em outras áreas, né? Então, com isso, pessoal, quando ela faz o retardo no esvaziamento gástrico, ela ajuda a gente a manter o nosso peso. Por quê? Quanto mais tempo o alimento fica no estômago, a gente fica com uma saciedade maior. Então, isso inibe que a gente queira ficar comendo toda hora. Então, esse hormônio ele também vai ajudar nessa questão da saciedade. O GLP-1 e o GIP, né? Eu até coloquei eles aqui em negrito. Por quê? Eles são das famílias das incretinas. E esses hormônios, pessoal, eles servem muito mais para a gente ter uma saciedade. Então, o GLP-1, ele promove a sensibilização periférica à glicose, a biossíntese de insulina e inibe a secreção do glucagon, né? Já que a insulina e o glucagon, eles são contrabalanceados. Então, enquanto um está muito alto, o outro vai ter que estar mais baixinho. E além de ser um excelente regulador do esvaziamento gástrico. Com isso, vai reduzir a velocidade do trânsito de nutrientes, então aquele alimento vai ficar muito mais tempo ali, né, sendo absorvido, e com isso vai aumentar o quê, pessoal? A saciedade. Porque conforme a gente está saciado, a gente não tem vontade de comer.
Olhem bem que a ação do GLP-1, gente, ele não é para o emagrecimento, né? Ele está mais relacionado à questão pancreática. Por isso que esses medicamentos, eles surgiram mais para a gente ajudar aquele paciente diabético de longa data, que às vezes já está na insulina, não está tendo um bom controle. Então, a gente prescreve esses medicamentos para ajudar na questão da sensibilização periférica da glicose e aumentar, né, a questão da insulina, que geralmente nesses pacientes vai estar numa forma mais baixinha, ok? O GIP, pessoal, ele é sintetizado pelas células cadodenais, ele vai ser secretado em resposta à ingestão de glicose e de gordura, e junto com a insulina, que é estimulada, né, pelo GLP-1, vai promover o depósito de gordura no subcutâneo. Então, isso daí tem a ver com a questão da resistência insulínica também. Só que quando a gente está uma questão de gasto e ganho calórico, né, ideal, essa resistência insulínica ela não vai ser maior. Isso vai ser quebrado quando outros hormônios, né, que são os hormônios contra a saciedade, né, de alimentação, estão maiores do que o GLP-1 e o GIP. E aí que é quando a obesidade mórbida acontece. Por isso que muitas pessoas, às vezes, não comem tanto, mas elas acabam se tornando obesas porque os hormônios que elas possuem do trato gastrointestinal, eles estão completamente desbalanceados. O PYY, ele também está relacionado à saciedade. Olha só que coisa interessante, ele é secretado nos períodos pós-prandiais, vai diminuir a velocidade de digestão para que se aumente o tempo de absorção dos nutrientes. Então, olha só a quantidade de hormônio que a gente tem para controlar a nossa saciedade. E eles são secretados quando a gente está se alimentando, conforme o alimento vai descendo para o estômago e duodeno, e também logo, né, após a refeição, eles também vão ser secretados para que a gente pare de comer. A oxintomodulina não vai ajudar o GLP-1 e o PY justamente nessa redução de ingestão alimentar. O polipeptídeo pancreático também é outro hormônio que tem um efeito inibitório sobre a ingestão alimentar, vai aumentar a saciedade, vai retardar o esvaziamento gástrico e assim vai regular o gasto energético. Bom, gente, mas aí, de todos esses hormônios que a gente vem conversando, nós temos um, que é a grelina, que vai fazer o efeito contrário. Então, ele vai ser expressado pelas células neuroendócrinas do fundo gástrico e ele é o único hormônio orexigênico. O que significa essa palavra, pessoal? Ele é o único, né, que promove mais ele vai promover mais a questão da ingestão alimentar e vai acelerar o esvaziamento gástrico. Então, por isso que, quando os estudos sobre o porquê das pessoas se tornarem obesas mórbidas iniciou, e quando começou o estudo desses hormônios gastrointestinais, viu-se que existe uma predominância desse hormônio da grelina, que ele vai agir mais sobre os outros, ou seja, ele vai promover muito mais essa vontade de comer, enquanto os outros, né, que são anorexigênicos, ou seja, eles promovem a saciedade, eles retardam o esvaziamento gástrico, o efeito deles vai ser menor em relação à grelina. Por quê? Ao acelerar o esvaziamento gástrico, a pessoa vai ficar com mais vontade de comer. E aí, toda hora vai comer, com isso, né, o ganho calórico vai ser muito maior do que o gasto, e aí a gente vai acabar tendo, né, a questão da obesidade aí instalada. Bom, então, quando a gente fala dessa etiologia, da fisiopatologia, a gente sabe que tem essa base da fisiologia gastrointestinal, só que ela é multifatorial e tem uma fisiopatologia complexa. Sobre as patologias que estão envolvidas com a obesidade mórbida, a gente tem várias, né? Então, por exemplo, o hipotiroidismo, que ele é muito comum na população em geral, mas é uma doença subdiagnosticada e muitas das vezes a gente deixa passar uma pessoa com hipotiroidismo e tem aquele perfil realmente de paciente que ele faz atividade física, ele até come muito bem, mas se tem um grande hormônio do metabolismo, que é o tireoidiano, que está em baixa dosagem, é mesmo que a pessoa não vai conseguir fazer muita coisa. A questão também de síndrome dos ovários policísticos,
a gente tem uma predominância de androgênica aí nesse caso, também, né, vai ser uma paciente com grande dificuldade de emagrecimento, mesmo que tenha bons hábitos, né, de vida. A síndrome de Cushing, né, que é o aumento, né, que é o hipercortisolismo, que a gente tem aí, né, as grandes causas seriam a questão do uso, né, de corticoide crônico, a deficiência de leptina, pessoal, e a síndrome de Prader-Willi são doenças bem, bem raras, mas elas também vão estar com esse envolvimento, né, da questão da obesidade. E o que mais vai causar obesidade, gente? É essa última frase aqui. É o consumo de alimentos de baixo custo, e altamente calóricos associados ao sedentarismo. Então, quando a gente olha a principal causa de obesidade mórbida, ela é até uma causa que a gente consegue manejar, porque tem a questão, né, desses tipos de alimentos, né, que são altamente calóricos, e a questão do sedentarismo. Mas aí é que a gente fala, né, como que a gente consegue convencer o paciente que ele tem que fazer atividade física e a questão da alimentação, né? Muitas vezes isso acaba batendo até na questão financeira. Às vezes o paciente ele consome esse tipo de alimentação por ser mesmo de baixo custo. E com isso vai aumentando mais esse ganho calórico, associado a uma vida que muitas vezes não vai permiti-lo de realizar uma atividade física, né? Então, isso também entende por que nas populações menos favorecidas a gente também tem um altos índices de obesidade mórbida, tá bom, pessoal? Gente, tá tudo tranquilo aí? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo. Ao vivo. Tudo tranquilo, Ive. Certinho, pessoal. Fiz minha pausa aqui para poder tossir em paz, o negócio tá feio. Vamos lá. Bom, gente, quando a gente fala de tratamento, é muito interessante que a gente não inicia logo de cara com a indicação de obesidade mórbida. A gente faz um estudo com esse paciente primeiro, para saber se de fato, né, realmente é bariátrico, se a gente ainda vai tentar. Como eu acabei de falar, se o principal fator, né, de risco da obesidade mórbida está relacionado a alimentos, né, de alta caloria, junto com o sedentarismo, então o cerne do tratamento principal é aquele ali, mudança de hábito de vida. Então, é um paciente que ele tem que ter essa consciência, a grande maioria não tem, tá? Então, a gente tem que começar a trabalhar isso no paciente. Por quê? Até mesmo se a gente já tiver indicação de cirurgia bariátrica, gente, ela não é fácil. O indivíduo ele tem que mudar seus hábitos de vida para se adequar à sua nova vida com essa cirurgia. E muitas das vezes o paciente ele é rebelde, né? Ele quer continuar comendo as mesmas coisas, só que ele tem uma mudança no estômago dele que não permite mais isso. Então, ele começa a ficar com algumas complicações exatamente por causa, né, de não estar se adequando a essas mudanças de hábito de vida. Fora que, com um grande processo de emagrecimento, é um paciente que tem que voltar para a atividade física. Até mesmo para ele não ficar, né, com uma grande quantidade de excesso de pele, para ele manter a musculatura sem estar sarcopênica e ele voltar, né, aos poucos a ter uma qualidade de vida. Então, né, o que acontece quando a gente vê que realmente o tratamento clínico não está sendo ideal ou não é indicado para o paciente? É quando ele continua com o hábito de vida inadequado, tem a questão de reganho de peso, que está muito associado, né, a esse hábito inadequado de vida, efeito sanfona e o uso de medicamentos, né? Então, a gente tem uma gama de medicamentos específicos para emagrecimento. Então, o mais famoso é a questão do Orlistat, que foi um medicamento desenhado para emagrecimento, diferente do Ozempic e do Mounjaro, que foram desenhados para tratamento complementar de diabetes mellitus do tipo 2. Então, esse paciente que já passou por isso tudo, está há mais ou menos 2 anos tentando tratar a obesidade de forma clínica e não conseguiu, então a gente vai começar a pensar na cirurgia bariátrica como forma de tratamento, né,
definitivo para esse paciente. Então, gente, o tratamento cirúrgico, ele vai oferecer a melhor possibilidade de sucesso a longo prazo para a maioria dos pacientes com obesidade mórbida. Hoje, né, são várias técnicas operatórias diferentes, mas as mais utilizadas são o bypass gástrico Y de Roux e a gastrectomia vertical. São técnicas muito estudadas e elas têm, né, uma alta eficácia. E uma coisa que é importante, pessoal, é a questão da equipe multidisciplinar. Então, a gente não tem somente o cirurgião bariátrico envolvido nisso, a gente tem uma equipe com endocrinologista, com psicólogo, com fisioterapeuta, que vai avaliar esse paciente em todos os momentos, tanto no pré-operatório, quanto no intra, e principalmente naquele acompanhamento pós-operatório, que é um tipo de paciente, gente, que ele não pode sumir do nosso consultório. Ele tem que voltar de tempos em tempos, principalmente devido à questão das hipovitaminose. E o que eu acho, né, primordial é a questão de um paciente consciente. Por quê? Quando o paciente ele entende o que ele tem que passar, todo o processo da cirurgia tem um sucesso muito alto. Então, geralmente, são aqueles pacientes que a gente vê e ele está ótimo, ele consegue estabilizar o peso, a gente, às vezes, nem acredita que ele passou por esse tipo de cirurgia. Agora, né, não é um tipo de cirurgia que pode ser feito em qualquer local. Tem que ser feito em hospitais que são adequados para receber esse tipo de paciente. Então, quando eu falo dessa adequação, gente, eu estou falando de ter cama hospitalar adequada para uma pessoa obesa mórbida, o centro cirúrgico, né, a mesa cirúrgica também tem que ser adequada, o tamanho das pinças também tem que ter essa indicação para o paciente ficar confortável durante o ato operatório e, principalmente, uma equipe que esteja pronta para o atendimento a qualquer hora do dia e, principalmente, saber identificar as possíveis complicações precoces que esse paciente pode ter. Bom, então, gente, né, o cerne, né, quais seriam as indicações da cirurgia bariátrica? Então, vamos lá. É o paciente que tem o IMC igual ou superior a 40, Professora, sem comorbidades. Oi? posso tirar uma dúvida sobre o último slide? Aham. Esse tratamento cirúrgico, bypass gástrico com Y de Roux e gastrectomia vertical, elas são associadas ou a gente escolhe uma delas? Não, vai escolher uma delas. São duas técnicas diferentes. Ah, tá. Entendi. Show? Ok. Então, gente, continuando aqui. O IMC igual ou superior a 40, ele sempre foi indicado, tá? Aqui o paciente ele não precisa ter comorbidade, mas aí, né, eu peço, né, já no IMC 35, é associada a comorbidade relacionada à obesidade. Então, todas essas daqui, né, que estão descritas. O IMC igual ou superior a 30, com a presença dessas comorbidades graves. Mas hoje, a gente faz a questão da indicação, né, de que... deixa eu beber minha água aqui. Essa questão do IMC superior a 30 também bate na questão se esse paciente, às vezes, não tem essas disfunções orgânicas, mas ele pode vir a ter. Então, a gente hoje tem... Como é que eu vou explicar aos senhores, né? Existe esse consenso, gente, mas a indicação ela é muito personalizada. E, geralmente, quando a gente começa a partir do IMC de 30, se a gente investigar bem, todos os pacientes eles já têm algum grau de comorbidade. Às vezes não são disfunções graves, são disfunções mais leves. E é por isso que o novo consenso fala da obesidade pré-clínica, que é essa que é considerada a partir do IMC de 30, né? Que é naquela classificação obesidade mórbida do tipo 1. Então, antigamente, a gente só olhava para o paciente que era de 35 para frente. Hoje, a gente já começa a ter um olhar para esses pacientes a partir de 30. Porque quando a gente vai avaliar direitinho, talvez ele já tenha algum tipo de comorbidade e a gente não vai esperar ele chegar a 35 para operar. Então, a gente já pega esse paciente e a gente já coloca na cirurgia bariátrica, tá?
A questão, no mínimo, 2 anos de tentativa de tratamento clínico para perder peso. Isso é relativo, que às vezes o paciente tem 2 anos que ele está sendo acompanhado de perto, mas na verdade ele já está há décadas tentando perder peso e ele não consegue. A questão de obesidade estável há cerca de 5 anos, né? A gente tem que ter muito cuidado ao esperar esses 5 anos. Por quê? O efeito sanfona é real no paciente com obesidade. Então, às vezes, ele consegue ter um grau de estabilização, às vezes, ele não consegue. Então, às vezes, a gente esperar muito tempo, ele vai chegar num grau de obesidade, vai ser até difícil a gente indicar a cirurgia. Às vezes, ele vai ter que perder peso para entrar nessa faixa de IMC e a gente conseguir operar. Hoje, a gente teve uma mudança, né, do critério de idade. Antes era de 18 a 60 anos de idade. Então, hoje, a gente diminuiu a faixa etária e aumentou um pouco mais. Então, a gente tem a partir de 14 anos, principalmente para os pacientes que têm aquelas síndromes raras que estão relacionadas à obesidade, e até 70 anos de idade. Principalmente quando a gente não pensa só na obesidade, mas a gente pensa também na questão, né, da qualidade de vida desse paciente idoso que é um obeso mórbido. A ausência, gente, de quadros psicóticos ou demenciais moderados a graves, tá? E isso, gente, é devido a uma coisa que a gente percebe, só que não foi comprovado. Geralmente, quem passa por essas técnicas operatórias, a gente percebe que tem uma mudança de personalidade. Então, para uma pessoa que já tem um transtorno psicótico já provado, ele pode piorar. Então, por isso que esses transtornos psiquiátricos, quando eles estão envolvidos, a gente vai mais com calma para indicar uma técnica operatória, né? A gente não sabe por que isso acontece, talvez realmente tenha uma relação com os hormônios do intestino junto com o nosso cérebro, né? Esse eixo cérebro-intestinal talvez realmente exista, porque a gente vê, né, principalmente os psicólogos que acompanham, né, os pacientes de cirurgia bariátrica, eles descrevem mudanças de personalidade mesmo, bem diferentes do paciente antes da cirurgia e depois da cirurgia. Na questão da cirrose grave, pessoal, como a gente tem uma mudança da conformação do trato gastrointestinal, eu vou ter um aumento da pressão da veia porta. E para quem já é cirrótico, pode piorar e com isso ele vai ter que ir para o transplante de fígado o mais rápido possível. Por isso que esse paciente, a gente não pode fazer o bypass gástrico. A gente vai optar por fazer a gastrectomia vertical, que não vai ter o poder de aumentar a pressão da veia porta. Abuso de álcool e drogas ilícitas. Pegando a premissa do que eu acabei de falar dos psicóticos, geralmente os pacientes... Oi? Você pode explicar de novo a questão da cirrose? Eu não entendi. Quando a gente faz o bypass gástrico, vai ter um aumento da pressão intraportal, porque vai aumentar, vai fazer o Y de Roux, então não vai passar mais nada ali na segunda porção do adenal. Então, esse aumento de pressão portal para um paciente que já é cirrótico, ele vai piorar, entendeu? Aí, com isso, a gente, quando esse paciente é sabidamente cirrótico, a gente vai optar pela gastrectomia vertical. Quando chegar na parte da técnica operatória, você vai entender melhor, tá bom? E agora parece um pouco meio nada a ver. Então, voltando aqui, gente, é o abuso de álcool e drogas ilícitas. Então, geralmente, as pessoas que elas já têm essa tendência, quando elas são operadas, isso pode piorar. E, mais uma vez, isso é uma coisa de percepção dos psicólogos que tratam esses pacientes, mas ainda não chegou-se a fazer um grande estudo para provar por que isso acontece. Então, geralmente, a gente tem essa percepção que as pessoas que já faziam, né, uso de muito álcool antes da cirurgia bariátrica, elas podem desenvolver alcoolismo crônico ou podem usar outras substâncias mais pesadas. E o risco operatório muito elevado, né, gente? Qualquer tipo de cirurgia de grande porte, independente de qual seja, se o paciente, né, não tiver condição de saúde, vai ser um risco de óbito para ele. E por fim, deixa eu só beber minha água aqui. Oi, Ive, quando você bebe a água,
Deixa eu te falar. Oi. E a questão do álcool, tem alguns que fica com sensibilidade. Eu, por exemplo, eu bebia bastante, hoje eu quase não consigo beber mais, por causa da absorção. Tem isso também, mas eu conheço vários pacientes que ficaram alcoólatras crônicos. Não, conheço também. Então Muitos. é muito suscetível. Porque geralmente assim, a pessoa que fica mais assim sensível, alguns param, outros continuam e geralmente ficam, né, com usuários mesmo até de drogas mais pesadas. Isso daí a gente ainda, ninguém sentou para estudar isso aí, não. Mas é um índice muito alto de pessoas que viram alcoólatras crônicas após uma cirurgia bariátrica. Então, né, a gente tem que ir de perto, por isso que as consultas periódicas pós-operatórias, elas são fundamentais, exatamente para o psicólogo já ver isso aí e já tentar intervir antes que seja tarde demais. Vamos lá. E por fim, gente, eu acho que isso aqui é o mais importante, que é a compreensão, tanto por parte do paciente e dos seus familiares, dos riscos, né, e das mudanças dos hábitos inerentes a uma cirurgia de grande porte e da necessidade do acompanhamento pós-operatório com a equipe para o resto da sua vida. Tem muito paciente, gente, que simplesmente abandona o acompanhamento pós-operatório. Vocês podem até achar que não, mas assim, é um grande índice, e aí que as complicações vêm, né, pessoal? Porque quando a gente tem um paciente que acompanha direitinho, qualquer coisa que aconteça com ele, a gente intervém a tempo. Agora, aquele paciente que some, volta 5, 10, 15 anos depois da cirurgia bariátrica, já é um pouco mais complicado para a gente lidar com qualquer complicação que ele venha a ter. Bom, então, do pré-operatório, é um pré-operatório que a gente tem que pedir bastante exame, tá? Isso não é nem, assim, questão de zelo, não, tá, pessoal? É uma questão da gente identificar toda e qualquer doença que esse paciente possa ter. Por quê? Se eu estou lidando com um paciente com múltiplas comorbidades, eu tenho que saber tudo que ele tem e, além disso, saber em qual grau que está essa comorbidade. Se é uma comorbidade leve, moderada ou grave. Então, a gente vai pedir aquele exame, né, de rotina mesmo, laboratorial. Então, hemograma, coagulograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, a glicemia de jejum, as bilirrubinas, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT. Então, o que eu acabei de falar da cirrose, né, pessoal? Muitas das vezes esses pacientes eles têm cirrose pela esteatohepatite, ou seja, aquela doença, né, gordurosa do fígado, que vai evoluindo por causa da obesidade, e aí o que vai acontecer? A esteatohepatite. Então, são pacientes que, como eles têm esse risco, a gente já tem que saber se eles não são cirróticos antes de mais nada. Questão de colesterol total e frações, triglicerídeos, as proteínas totais e frações, para saber se esse paciente tem proteína suficiente para poder tá, né, refletindo aí para a gente. E o ácido úrico. O raio-x de tórax, né, para a gente pesquisar doenças, né, pleuropulmonares, o eletrocardiograma, a espirometria, ultrassom de abdômen total e TC de abdômen superior e pelvis, para a gente identificar qualquer outra doença que pode ser resolvida de forma cirúrgica. Vou dar um grande exemplo aqui, gente, a colecistolitíase. Então, se esse paciente já tem pedra na vesícula, já que a gente sabe que a obesidade, né, ela faz com que tenha o aparecimento desses cálculos, então a gente vai solicitar e a gente já pode fazer cirurgia bariátrica junto com a colecistectomia. A endoscopia digestiva alta com pesquisa de H. pylori. Por quê? Como a gente vai mexer no estômago, esse estômago ele não pode ter nenhum tipo de infecção. O H. pylori é uma infecção bacteriana. Então, a gente vai cuidar dessa infecção. E tem um outro fator muito importante que a gente vê na endoscopia, a questão da doença do refluxo gastroesofágico, que uma das técnicas, que é a gastrectomia vertical, não vai poder ser indicada. E a gente vai ver lá na frente por que a gente não faz gastrectomia vertical num paciente que sabidamente
tem doença do refluxo gastroesofágico. A critério, pessoal, essa parte do exame a gente acaba pedindo também. Apesar de ter escrito a critério aqui, é de fundamental importância, principalmente que a gente vai avaliar outras coisas. Então, para as mulheres, a gente tem a questão do teste de gravidez, a hemoglobina glicada junto com a insulina, né, vão servir para a gente ver esse perfil glicêmico do paciente, o TSH e o T4 livre, para a gente extinguir a causa de obesidade e o hipotiroidismo, cálcio, magnésio, fósforo, ferro, ferritina, ácido fólico e vitamina B12. São todas as vitaminas, né, e oligoelementos que vão decair após a cirurgia bariátrica. Então, a gente tem que saber como que essas vitaminas, elas estão antes da cirurgia, para que quando a gente inicia a reposição, a gente já tenha mais ou menos uma noção do que era o basal do paciente. Tipagem sanguínea e fator RH, então estou falando de uma cirurgia de grande porte. Cirurgia de grande porte pode complicar, e dentro dessas complicações a gente pode precisar de sangue. Então, é bem mais rápido pedir uma bolsa de sangue para um paciente que a gente já sabe da questão do tipo sanguíneo e do fator RH. A sorologia para hepatite B e C e anti-HIV, isso, né, teria que ser mandatório para todos os pacientes, é uma coisa que a gente acaba não fazendo no nosso dia a dia, mas aqui a gente acaba pedindo, principalmente na questão das hepatites e a questão da cirrose hepática, que eu já descrevi. O anti-GAD, que é um autoanticorpo relacionado a diabetes autoimune. Então, se eu estiver fazendo essa técnica operatória para melhorar a questão da diabetes e o meu paciente tem diabetes autoimune, isso não vai resolver a diabetes dele. Vai resolver, sim, a questão da obesidade. Por quê? É doença autoimune. Então, não vai conseguir melhorar o perfil glicêmico desse paciente. E a questão do peptídeo C, né, que é uma pró-matriz de insulina. Então, a gente também acaba pedindo ele para a gente complementar o nosso estudo do perfil glicêmico desse paciente. A polissonografia, porque muitos cursam com a apneia do sono. A medida ambulatorial de pressão arterial. Então, muitos têm aquele diagnóstico, né, não muito claro de hipertensão arterial. O ecocardiograma, o teste ergométrico, sendo que esse teste ergométrico nem todos poderão fazê-lo, principalmente por causa das condições cardíacas. Então, às vezes é até um risco fazer esse teste ergométrico, mas sendo assim, se é um risco operatório muito elevado, a gente vai ter que preparar esse paciente para poder ser operado. Então, às vezes, são aqueles pacientes que a gente tem que fazer com que ele emagreça um pouco para entrar na cirurgia bariátrica. A manometria esofágica, pessoal, e a pH-metria de 24 horas, elas servem como uma complementação para o estudo da doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Se eu tenho essa doença do refluxo gastroesofágico, eu não vou poder fazer a técnica da gastrectomia vertical. Quando a gente for ver a técnica operatória daqui a pouco, a gente vai ver que essa gastrectomia vertical, ela faz um tubo. E esse tubo, ele aumenta a pressão do estômago e faz com que gere um refluxo gastroesofágico ali na região, né, da interseção do esôfago com o estômago. Então, por isso que os pacientes que são comprovados que têm essa doença, a gente acaba optando pela técnica do bypass gástrico em Y de Roux. Bom, então, agora, né, chegando na parte mais interessante da aula, sobre as técnicas cirúrgicas, a gente tem 3 objetivos. Ou a gente vai buscar reduzir a absorção calórica, excluindo porções do intestino delgado, então a gente fala que esse procedimento é de malabsorção, ou a gente vai apenas reduzir a capacidade gástrica, no qual a gente vai falar que esse procedimento ele é restritivo, ou a gente vai levar o paciente, né, a induzir uma má absorção e também vai diminuir o reservatório gástrico, o qual a gente vai chamar o procedimento de misto ou procedimento combinado. Então, diante desses 3 objetivos, a gente tem as técnicas que a gente mais utiliza. Então, já iniciando falando do bypass gástrico Y de Roux,
Ele é considerado um procedimento misto, ou seja, uma parte dele é restritiva e a outra parte é desabsortiva. Ele é o mais realizado atualmente, então 70% dos procedimentos, né, envolvem o bypass gástrico, porque é uma das técnicas que são mais utilizadas e são mais estudadas também, principalmente pela questão da perda de peso a longo prazo. Então, é uma das que a gente tem a maior percepção de perder peso por um tempo maior. Não que o famoso sleeve, que é a gastrectomia vertical, não vá perder, mas a gente percebe que no sleeve, essa perda de peso, ela acontece até um certo tempo. Já no bypass, se o paciente ele for direitinho, ele mudar o hábito de vida, ele consegue perpetuar essa perda de peso por um tempo muito maior do que as outras técnicas que a gente vai aprender hoje. Então, por isso, né, que ele é o mais utilizado mundialmente. O padrão ouro, gente, é por videolaparoscopia, que a gente tem que entender que pelo paciente ser obeso, as técnicas minimamente invasivas são as melhores. Hoje a gente tem a questão da robótica também. Só, pessoal, que a robótica ela encarece muito o custo da cirurgia. Então, só para o paciente é R$30 mil a mais. Então, eu acredito que o padrão ouro ainda vai continuar sendo a laparoscopia por questão de custo operacional. Por quê? Tanto a laparoscopia quanto a robótica, ambas são técnicas minimamente invasivas, ambas vão ter o menor índice de complicações. Agora, falando do bypass, né? Como eu tenho desvio do trânsito, né, a nível de intestino delgado, vai ser um paciente que ele vai cursar para o resto da vida com aquelas alterações. Então, ele vai ter desabsorção de lipídios, carboidratos, vitaminas, ferro e cálcio. Então, é o paciente que não pode sumir, ele sempre tem que ser acompanhado e a gente, né, tem que ficar em cima desse paciente nessa questão de repor essas vitaminoses aí, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, tá tudo jóia. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, professora. Ok, pessoal. Então, aqui, gente, né, é a questão do bypass gástrico. Então, o que acontece, né? A gente tem aqui a conformação normal na figurinha que está à esquerda dos senhores. Então, a gente tem o estômago, vem o duodeno, vem a parte do jejum. Então, onde tem essa linha pontilhada aqui na primeira figurinha, é onde a gente vai fazer a secção. Então, aí a gente vai ficar com uma bolsa gástrica bem pequenininha, vai ter uma parte do estômago que a gente vai chamar de estômago excluso, ou seja, não vai passar mais alimento por ele e, consequentemente, não passa mais alimento no duodeno, tá? Mas é claro que no duodeno vai continuar saindo o quê, gente? As secreções digestivas vindas do pâncreas e lá da bile. O que eu vou fazer? Quando eu secciono o jejuno, vai ter uma alça proximal e uma alça distal. A parte distal do jejuno, eu vou ligar lá com a bolsa gástrica ali em cima. E a parte de baixo que foi seccionada, eu vou unir com o duodeno. Então, onde está essa seta vermelha é onde está vindo o meu alimento. Então, o meu alimento, pessoal, ele só vai se misturar com o suco bílio-pancreático lá embaixo. Então, isso, né, é que é a explicação das hipovitaminoses, porque quando não passa no restante do estômago e no duodeno, muita coisa vai deixar de ser absorvida. Então, por isso que esse paciente ele tem que fazer essas reposições desses nutrientes aí. E aí também o suco bílio-pancreático, né, que é a setinha verde, vai se unir mais tardiamente. Então, por isso que essa comida ela vai demorar a ser quebrada, então quase não vai ser absorvida, e é isso que é a causa do emagrecimento do paciente. Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Essa cirurgia ela pode ser revertida?
Poder pode, mas tem que ser um cirurgião muito habilidoso para voltar isso aqui até o normal. Mas geralmente essa cirurgia, ela não tem muita contraindicação, não. Ela serve até para reversão de outras técnicas de cirurgia bariátrica. Mas geralmente o paciente ele fica muito confortável com ela. Ela tem um emagrecimento bom a longo prazo, mas ela para. Diferente, por exemplo, da cirurgia de Scopinaro, que a gente vai ver daqui a pouco, que o paciente ele perde peso até ficar desnutrido. E aí, geralmente, o cirurgião bariátrico converte para essa técnica aí do bypass gástrico. Mas, assim, como é uma técnica tão segura, a galera nem fica pensando em outras técnicas, não. Já faz logo o bypass gástrico de cara, o paciente fica muito bem, obrigado. E é uma coisa que hoje a gente tem muito controle dessas hipovitaminoses, das complicações. Então, acaba sendo uma técnica mais segura. Tá? Bom, pessoal, então, a questão, né, de perda de peso adicional, a gente pode fazer, principalmente para o paciente com IMC maior ou igual a 50, quando a gente faz essa alça de jejum com 150 centímetros ou 200 centímetros. Então, voltando aqui um pouco, pessoal, onde a gente secciona aqui no jejum, quando que começa o jejum? Não é a partir do ângulo de Treitz? Então, a gente vai contando o ângulo de Treitz até chegar a 100 centímetros, né? Ou seja, 1 metro. E aí, a gente pode contar essa alça de jejum com 1,5 metro ou até 2 metros. Por quê? Quanto maior for essa alça bilio-digestiva aqui, quanto maior a gente for fazê-la, maior o tempo que as secreções biliopancreáticas vão demorar a chegar no quimo alimentar. E quanto mais essa secreção demora, essa comida basicamente ela vai inteira, né, para o intestino delgado, grosso, vai ser eliminada. Então, o que faz com que a gente ganhe peso? É quando a secreção biliopancreática ela chega a tempo de quebrar o que a gente come e a gente absorver aquilo ali. Então, a gente absorve, além de vitamina, a gente absorve gordura, principalmente se a pessoa come uma coisa com alto excesso de carboidrato e gordura. Então, quando eu aumento esse tamanho de alça biliopancreática, vai demorar mais a ter essa mistura do suco biliopancreático com a comida que vem aqui do novo estômago, e com isso vai demorar mais essa quebra e o paciente vai absorver bem menos essa alimentação. Então, para aqueles pacientes que são considerados super obesos, vai ser uma boa a gente fazer essa indicação. Aqui, pessoal, a gente tem o nome das técnicas que são por esses epônimos aqui. Antigamente, a gente fazia essa cirurgia e a gente colocava esse anel de silicone na gastroenteroanastomose, ou seja, naquele estômago que estava pequenininho, que a gente fez uma anastomose com jejum, com a parte distal do jejum que a gente seccionou lá embaixo. Isso aqui, gente, servia principalmente para esse novo estômago que foi seccionado não alargar. Só que isso acabou dando muito problema. Esse anel de silicone acabou fazendo estenose, acabou roendo ali aquela parte da anastomose, então isso foi meio que abandonado. E a esse tipo de cirurgia, era um bypass gástrico também, a gente chamava de cirurgia de FOB Capella. Por que eu estou falando isso? Porque muitas provas de residência, elas não vão falar o nome bypass gástrico em Y de Roux, elas vão falar o nome da cirurgia. Agora, a técnica que é mais utilizada hoje em dia, que não precisa colocar esse anel de silicone, é o nome dessa técnica aqui, ó, de Whitgrove-Clark, que é o bypass gástrico em Y de Roux normal que a gente tem feito atualmente. Bom, hoje, né, dependendo da técnica, é minimamente invasivo. Ou você faz por vídeo ou você faz por robô. Então, a gente vai ter, né, todas aquelas boas, né, características da técnica. Então, o menor tempo de hospitalização, é um retorno mais rápido às atividades, é uma diminuição de incidência de incisão, de infecção de ferida operatória e de hérnia incisional, já que a gente tem pequenos portais que fazem essa cirurgia e um menor índice de dor pós-operatória. E para o paciente que é obeso, que naturalmente já tem uma limitação
das atividades de vida diário, essas técnicas são excelentes. Por quê? Né? Não sei se vocês sabiam, mas o paciente, quando ele sai da RPA, ele vai andando para o quarto dele. Então, a gente tem a questão da deambulação precoce, já, né, que a própria comorbidade, né, ela puxa para a questão de trombose. Então, a gente já vai deambulando com esse paciente de forma bem precoce, já para evitar isso, já para ele retornar para o seu quarto andando, e a gente já começar aquelas profilaxias de TVP e TEP. O sleeve, pessoal, ou gastrectomia vertical. Aqui, a gente não mexe com o intestino delgado, tá? Ele é um procedimento restritivo, ou seja, a gente só vai mexer com o estômago e a gente vai transformar esse estômago numa coisa menor. Então, a gente tem a formação de uma bolsa gástrica tubular com uma capacidade de 150 a 200 ml, por meio da ressecção de 80% a 90% do estômago com grampeadores lineares. Então, a gente vai retirar a parte do estômago, que vai ser quem? O fundo gástrico. Quem se lembra aí que é no fundo gástrico que é produzida a grelina? E se eu diminuo a grelina, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou parar, eu vou diminuir, né, a questão do aumento do esvaziamento gástrico e, com isso, a minha saciedade vai aumentar. Porque se a grelina está fora de jogo, os hormônios incretínicos é que vão se sobressair, que vão ser quem, pessoal? O GLP-1 e o GIP, tá? Aqui, o interessante do sleeve, gente, é que ele surgiu como um primeiro passo para a derivação biliopancreática de Scopinaro, e a gente vai ver daqui a pouco, em pacientes superobesos. Essa derivação biliopancreática, gente, ela é uma cirurgia de maior porte, tá? Ela tem muito mais contra do que prós. Só que ela faz uma perda de peso muito rápida. E para os pacientes, né, que são superobesos, ou seja, aqueles que o IMC é a partir de 50, não adiantava fazer uma cirurgia muito grande logo de cara. Então, a gente, primeiro, fazia a gastrectomia vertical, esperava esses pacientes perderem um pouco de peso e depois a gente fazia o resto da cirurgia, que era essa derivação biliopancreática. A perda de peso, pessoal, é semelhante ao bypass gástrico em Y de Roux, porém a curto prazo. Então, o bypass, ele perde peso por um tempo maior. Só que o sleeve, ele perde peso e meio que para. Então, a indicação para ele, devido a isso, vai ser aquele paciente com IMC menor. Então, aqui a gente pode pensar no sleeve, sabe para quem? Para a galera da obesidade pré-clínica, para o pessoal que está lá, né, com seus 30 de IMC e que já deseja cortar o mal pela raiz. Nos homens, tá? Principalmente por causa de questões anatômicas, por eles terem mais refluxo do que as mulheres, idade avançada e num primeiro passo de cirurgia para os pacientes super obesos. Esses super obesos, gente, é o pessoal que tem o IMC a partir de 60. Só que qual que é o problema do sleeve? Ele é uma cirurgia refluxogênica. E o que significa isso, né? Ele vai aumentar a pressão aqui do esfíncter esofagiano inferior e vai fazer com que o paciente tenha um refluxo muito forte. Então, aqui, né, a gente começa a cirurgia a partir do antro piloro. Então, a gente vai colocando grampeador linear e vai grampeando mesmo. Então, a gente tira 80% do estômago do paciente. No final da cirurgia, a gente sempre passa uma linha de reforço de sutura, com fiozinho PDS, né? Se caso, né, um desses grampeadores não for bem grampeado e abrir, formando a famosa fístula, que é um evento muito ruim para o paciente e geralmente a gente tem até que fazer outra cirurgia para tratar isso aqui. Então, pessoal, esse é o aspecto final, né? O estômago ele fica quase que parecendo com o restante do duodeno. Mas lembrar que se eu tiro o fundo gástrico, qual hormônio que eu vou diminuir? Eu vou diminuir a grelina. Então, se eu diminuo ela, pessoal, a gente vai parar com aquela sensação de querer comer toda hora.
Aí, pessoal, da questão da derivação biliopancreática, né, ou cirurgia de escorpinário, também é considerado mais um procedimento desabsortivo, alguns até consideram como misto, porque a gente tem a realização do sleeve nele também, e aqui a gente tem, né, a perda relacionada à aceleração do esvaziamento gástrico, que é a parte da gastrectomia vertical, com a inversão do trânsito intestinal, que é uma enteroileostomia, que vai reduzir o peso inicial do paciente em até 80%. Então, essa técnica aqui, pessoal, por isso que ela foi desenhada para o paciente a partir do IMC de 50 e de 60, que são aquelas pessoas, gente, que elas estão pesando cerca de 250, 300 quilos. Então, não adianta eu fazer uma técnica que vai perder peso, mas muito a longo prazo, como é o bypass. Então, por isso que essa derivação biliopancreática, ela é ofertada. Então, a quantidade de comida ingerida, gente, passa para o intestino, sem ser digerida ou absorvida, até que receba bile e suco pancreático, antes da válvula iliocecal, onde a digestão e absorção vai acontecer. Mas por causa dessa inversão de trânsito intestinal, o que vai acontecer com essa comida? Às vezes ela passa direto, ela já chega no intestino delgado sem ser quebrada pelo sucro biliopancreático. E isso é ruim. Por quê? Comida que eu não quebro direito, o que vai acontecer? Esteatorreia. Então, é um paciente que ele chega a ter 4 a 6 evacuações mal cheirosas por dia por causa dessa má absorção de gordura. E essa sim, pessoal, às vezes leva o paciente, por causa da esteatorreia e por causa da desnutrição, tem paciente que de 300 quilos chega a 40 quilos. Então, é uma técnica que muitas das vezes o cirurgião vai ter que reverter para o bypass ou fazer normalmente, né, o trânsito gastrointestinal de novo. Então, aqui, né, a cirurgia de Scopinaro, a gente tem o maior índice de desnutrição proteico-calórica, maior síndrome de dumping, as diarreias, né, que acabam com a qualidade de vida do paciente, deficiência de vitamina lipossolúveis e cálcio. E, né, associada com esse switch do adenal, né, que faz a alça comum com cerca de 100 centímetros. Então, pessoal, quando a gente for ver a figurinha, que vocês vão entender que a comida ela chega basicamente a 1 metro da válvula iliocecal. Então, é isso que faz com que tenha esse mecanismo de desnutrição tão forte e a questão da esteatorreia, como se o que o paciente comesse pela boca saísse quase que puro. E vai ser indicado naqueles pacientes super obesos, né? Ou seja, com IMC de 60, e são aquelas pessoas que chegam até ter meia tonelada. Então, são pacientes que a gente precisa de uma perda de peso rápida para a gente conseguir chegar aos objetivos. Então, a gente tem, né, a realização da gastrectomia vertical e o duodeno seccionado a nível do piloro. Eu sei que vocês não entenderam nada, mas aí vem a parte bacana das figurinhas. Então, prestem atenção, gente, nas letras, né? Então, o primeiro passo da derivação biliopancreática de Scopinaro é fazer a gastrectomia vertical. Então, a gente secciona, tira 80% do estômago, tá? Aí, pessoal, quando tá no piloro gástrico, eu vou seccionar. Aí vai ter a letra B e vai ter a letra A. A letra B, pessoal, eu passo um pontinho aqui e o duodeno fica sepultado. Aí eu vou lá no seco, lá na válvula iliocecal, e eu conto 1 metro. Esse 1 metro que eu conto, eu vou seccionar, que vai ser na letra C. Aí, pessoal, essa letra C aqui, eu vou ir lá em cima na A. Eu vou fazer, né, uma gastro, né, ileostomia, né, porque aqui é ilho terminal. Então, vou fazer aqui essa junção. Então, vejam bem, a alça que é biliopancreática, ela vai demorar a chegar com o suco biliopancreático até chegar aqui na letra C. E, basicamente, o que a gente come
vai passar 1 metro rapidinho e chegar aqui na região do seco. Então, por isso que dá um maior índice de esteatorreia, por quê? Vai demorar muito a alça biliopancreática chegar para quebrar, né, os nutrientes e as gorduras que a gente come, e com isso vai fazer uma esteatorreia grande e a desnutrição proteico-calórica vai ser maior ainda. Ok, pessoal? Dúvidas? Deixa eu voltar aqui para a telinha. Alguém tem alguma dúvida? Não, dúvida não, tentando anotar. Ivo está dando uma pausa para a tosse. É a pausa dramática para poder tossir em paz. Vamos lá. Bom, gente, a questão do balão intragástrico não é uma técnica operatória, mas ela é principalmente uma alternativa temporária, não cirúrgica, para paciente com sobrepeso, né? Que talvez a gente queira tirar daquela zona da obesidade mórbida do tipo 1. Ou talvez, né, um paciente como esses super obesos que a gente acabou de falar, para eles diminuírem um pouco o peso e a gente tentar fazer o bypass neles, ao invés da cirurgia de Scopinaro, que, como a gente acabou de aprender, é bem difícil, né? Então, geralmente o balão intragástrico ele é temporário mesmo, ele vai durar até 1 ano, é um método colocado, né, de forma, através da endoscopia digestiva alta, e faz uma perda de peso inicial de até 20%. O paciente, enquanto tiver com esse balão, tem que usar inibidor de bomba de próton, porque aquele balão fica batendo ali na mucosa gástrica, então tem risco de refluxo e de ulceração, e fora alguns tipos de complicações, como a migração desse balão para o antro piloro, fazendo uma obstrução gástrica, além de náuseas e vômitos quando o paciente come além do que é esperado. Só que tem uma peculiaridade, é que o paciente obeso que coloca o balão intragástrico, muitas das vezes ele consegue mexer no estômago, ele posiciona o balão de uma certa forma que ele pode comer mais. Então, é como se ele estivesse colando do próprio método, e isso daí não é bacana, né? Porque o balão é colocado para ele perder um peso e talvez ele já entrar numa técnica operatória melhor, como um sleeve ou um bypass. Então, ele fazendo isso, né, além de estar sendo desleal com ele mesmo, mas a grande maioria das vezes do balão intragástrico não dá certo, é por causa do próprio paciente que faz isso. Então, a gente tem que conversar com ele, tem que ver se ele tem consciência, para que a gente possa colocar o balão, que ajuda muito, né, a perder um peso. Bom, gente, então nem tudo são flores, bastou ser cirurgia para a gente ter complicações, né? Atualmente, é um procedimento que, como essas técnicas são exaustivamente estudadas, geralmente os cirurgiões que fazem cirurgia bariátrica, eles são altamente, né, treinados, eles fazem isso todo santo dia, então eles estão muito acostumados, né, a entender da cirurgia, a entender as complicações, passa a ser algo seguro, ou seja, com uma menor taxa das mesmas. Só que quando a gente lembra que é um paciente obeso mórbido que a gente está operando, essas complicações são atípicas. O que eu quero dizer com isso? São complicações que elas não são muito claras, principalmente para o médico que não está acostumado a lidar com um paciente desse. Por isso que a gente opera um paciente bariátrico num serviço que tenha como proporcionar isso, de ter um médico ali no pronto-socorro que saiba identificar, que a equipe possa ser rapidamente acionada. E tem a questão da UTI pós-operatória, não são todos os locais que têm uma UTI desenhada somente para o pós-operatório, mas seria ideal. E aqueles pacientes que têm risco de complicações, ou seja, lá no pré-operatório a gente identificou que eles poderiam ter algum tipo de problema, a gente acaba colocando no primeiro dia, né,
do pós-operatório imediato esses pacientes lá nessa UTI desenhada para atender pós-operatório. Bom, então aqui a gente tem as complicações precoces, que elas acontecem até os primeiros 30 dias de cirurgia, e as complicações tardias, que acontecem a partir do 31º dia. Então, das precoces, a gente tem a fístula como a complicação mais temida. Então, o que é fístula, gente? É a abertura de uma daquelas anastomoses que a gente fez. Então, qual que é o quadro clínico mais típico? A gente tem um paciente com uma dor inespecífica, tem a questão de soluços e taquicardia. É só isso que a gente tem do paciente. Suspeitou que ele pode estar tendo fístula? Faça uma laparoscopia exploradora. Aí vocês vão me perguntar, professora, por que você não faz uma tomografia? Gente, se lembrar que o obeso mórbido, né, tem a questão do peso, e a tomografia tem um limite de peso, né, de paciente para a gente colocar, então são pacientes que não podem ser tomografados. E a questão da ultrassonografia também, né, gente? Por causa do tecido adiposo, muitas das vezes o transdutor não vai conseguir olhar direitinho o que está acontecendo lá dentro. E a laparoscopia, gente, a gente sempre lembra disso como técnica cirúrgica, mas ela também pode servir para a questão de exame, né? Então, olha aí, quando a gente estudou cirurgia oncológica, né, fazia parte até do exame de estadiamento. Então, a gente tem aquelas fístulas que aparecem de 24 a 48 horas após o procedimento cirúrgico e aquelas tardias que aparecem a partir do 5º até o 10º dia. Geralmente, elas vão acontecer por causa de problemas técnicos, que é em primeiríssimo local, ou seja, né, o grampeador é de má qualidade, então na hora que a gente fecha e dispara, ele agarra e não fecha tudo. Então, por isso que tem muitos cirurgiões bariátricos que acabam fazendo reforço com linha de sutura, exatamente quando eles percebem que aquilo ali não grampeou direito. Tem a questão da má cicatrização, que isso é um fator inerente do próprio paciente, uma coisa que nós, como cirurgiões, não temos como intervir, e a questão da isquemia. Então, às vezes, quando você está seccionando, seja no sleeve, seja no bypass, a gente acaba seccionando um vaso vital e aquela região que sofreu aquela anastomose, ela fica desvascularizada. Então, ela necrosa, acaba furando e fazendo a fístula. Das técnicas operatórias descritas, é a gastrectomia vertical, né? Ou seja, o sleeve, aquele com maior índice, principalmente no ângulo de Ries. O ângulo de Ries, gente, para quem não esqueceu, é aquele que fica lá próximo da junção gastroesofágica, que é aquela voltinha que faz para o fundo gástrico. Ali é o momento mais tenso da gente fazer esse grampeamento, porque senão fica sobrando um pouquinho do fundo gástrico. Então, nessa hora, o cirurgião acaba grampeando bem rente mesmo, e por isso que aumenta um pouco a pressão daquele grampeamento e acaba furando ali. O que eu faço nessa situação, né? A gente faz a laparoscopia exploradora, lava a cavidade, né? Que o paciente já começou a comer, então vai estar sujo ali de secreção alimentar. A gente pode colocar um dreno, ou a gente pode fazer isso aqui. Partir para uma gastrectomia total, igual vocês aprenderam lá, né, na cirurgia gástrica oncológica, ou você vai converter para o bypass gástrico Y de Roux. Por quê, gente? Dependendo de onde está furado nessa gastrectomia vertical, você vai cortar, vai deixar o estômago excluso, então a partir do momento que não passa alimento ali, o buraquinho da fístula vai fechar. E vai sobrar, né, só aquela parte lá de cima, que basicamente você também pode retirar e fazer uma esôfago-jejuna anastomose. Ou seja, tirar a parte do estômago que não está prestando mais, fazer essa cirurgia, né? A grosso modo, se comparando com o que a gente viu quando a gente estudou lá em cirurgia oncológica gástrica. Ok, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Deixa eu voltar aqui. Oi, Ive. Oi.
Eu só fiquei, eu levantei a mão, mas acho que você não viu, porque está na outra tela. Quanto à relação da UTI pós-operatória, que a gente não tem muito na nossa região. E quanto à deambulação precoce que a gente preconiza para esses pacientes? Lá a gente faria só profilaxia, meia elástica, só isso? Não deambularia durante um período com esse paciente? Não, então, a gente faz tudo nesse paciente, né? Agora, hoje em dia, é muito raro você ter um paciente pós-operado de bariátrica que vai para UTI. Geralmente, eles não vão, não. Eles só vão para UTI, como, por exemplo, deu fístula. Então, não fica na enfermaria, vai para UTI. Né? Vou falar agora, a questão da embolia pulmonar, né? Que é o que mais a gente teme nesse paciente. Às vezes, eles já saem do intraoperatório, a gente já identifica que tromboembolizou. Então, já vai direto para a UTI. Mas hoje, uma cirurgia tranquila, que não teve intercorrência, o paciente acordou bem, foi embora andando do centro cirúrgico, a gente não coloca mais em UTI pós-operatória, não. Antigamente, isso era preconizado, mas hoje caiu por terra. Estou perguntando porque tem um amigo que fez recente no Rio e ele foi para o CTI pós-operatório e ficou 24 horas. Tem um ano. Varia de serviço para serviço, mas geralmente quando é assim, é quando está iniciando o serviço de cirurgia bariátrica ou o cirurgião bariátrico não tem muita experiência. Geralmente a fofoca é por aí. Agora, para aqueles que têm mais... Só o meu preceptor, por exemplo, o cara tinha 5.000 cirurgias bariátricas realizadas. E só de olhar para a cara do paciente, ele sabia até o ponto que tinha rompido. Então, são pessoas com muita experiência. Então, geralmente é tão seguro quanto uma cirurgia de hérnia, de vesícula para esses caras. Então, geralmente, eles não colocam no UTI, não. Principalmente quando não é uma UTI pós-operatória, né? Aquele CTI geral, que rola germe, rola um monte de coisa, pode infectar um paciente desse. Então, para eles é até mais seguro ficar na enfermaria. Isso, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou no caso de fístula, que você pode, em alguma situação, ter que colocar o dreno. Quando coloca o dreno... Pode colocar o dreno ou não. Geralmente, eles deixam o paciente até em jejum, né? E pode colocar o dreno para observar aquela saída, ou pode tratar por forma endoscópica também, né? Coloca uma rede ali onde está furado, para não passar mais o alimento através daquela fístula. Mas, geralmente, o negócio acaba abrindo de tudo. Então, acaba convertendo do sleeve para um bypass gástrico, né, ou uma gastrectomia total. Então, no caso do dreno, seria uma tentativa para não tentar reabrir o paciente. Seria isso ou não? Reabrir não é bem reabrir, né? Que laparoscopia já é uma cirurgia em si. Mas é para ver se aquilo ali vai fechar por conta própria ou se realmente vai ter que converter para outra técnica operatória. Entendi. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Então, a questão da embolia pulmonar, né? Ela ocorre mais no intraoperatório, né? Então, a gente teme bastante, que é uma causa mais frequente de morte na cirurgia bariátrica. Pode ser reduzida com o uso de heparina subcutânea profilática, as botas de compressão pneumáticas durante todo o ato intraoperatório, meias de compressão intermitente, então logo assim que o paciente sai da sala de cirurgia, lá na RPA, é preconizado o pessoal já colocar essas meias, e a deambulação precoce, que é o que eu estou falando, né, gente? O paciente acordou na RPA, já está com a meia colocada, então ele já vai andar por conta própria até poder chegar no seu quarto. Então, a gente tem, né, os fatores de risco, né, são os pacientes que a gente vai prestar uma maior atenção pelo risco de embolia pulmonar, que são os pacientes do sexo masculino, os tabagistas, cirurgia maior do que 3 horas, geralmente a cirurgia bariátrica em mãos experientes, ela dura 1h30, e aqueles pacientes com obesidade extrema, né, pessoal? Que qualquer hora que fique a mais dentro do centro cirúrgico deitado já é um fator de risco muito grande. Então, o infarto agudo do miocárdio, o AVC, a gente sabe que a própria obesidade já é um risco aumentado aos eventos cardiovasculares.
Lembrar que esses dois eventos, eles têm um índice que pode chegar até 1%, sendo que os sintomas típicos são ausentes, né? Então, prestar atenção, né? Isso já aconteceu uma vez, quando eu era residente. Eu entrei numa cirurgia bariátrica para auxiliar. Quando a paciente foi extubada, o anestesista percebeu que ela estava com paralisia facial central. Então, rapidamente foi levado para o UTI neurovascular e realmente ela teve um AVC isquêmico durante o ato intraoperatório. Então, é um grande risco que se tem. As complicações pulmonares, a gente lembrar, né, que os pulmões de uma pessoa com obesidade mórbida, eles estão sofrendo para eles fazerem, né, o ato deles de movimentação. Então, como são cirurgias que tem a questão da intubação orotraqueal, da anestesia geral inalatória, pode ter a telectasia. Com a telectasia pode surgir pneumonia e das pneumonias pode evoluir para insuficiência respiratória grave, com necessidade de internação na UTI e intubação orotraqueal. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. A infecção da ferida operatória é uma das mais comuns, mesmo sendo através das técnicas, né, minimamente invasivas. Então, a gente tem um grande tecido, né, adiposo, que a gente vai ter um deslocamento. Isso vai acontecer muito comum no sleeve, pessoal. Por quê? Não sei se vocês perceberam que no sleeve a gente tira 80% do estômago. E a gente tem que tirar esse estômago. Então, o portal por onde a gente abre para tirar o estômago, geralmente é onde vai ter mais infecção de ferida operatória, que a gente vai precisar abrir um pouquinho a mais para tirá-lo, né? Então, a gente às vezes deixa um dreninho penrose ali para ir drenando a secreção do seroma e evitar que tenha uma infecção no futuro. A questão da hemorragia digestiva alta, gente, é uma complicação rara e está tendo relação com as anastomoses. Peraí, pessoal. Alguém chamou? Vai beber uma aguinha. Vou beber. Pode beber uma água, que eu queria fazer uma pergunta. Eu também. Pode fazer? Ou você quer fazer primeiro, Marcos? Deixa eu beber a água dela. Pode fazer você primeiro. Pode fazer, gente. Prof, eu pensava que o pedaço do estômago ficava na pessoa no sleeve. Eles tiram? Vai tirar sim, gente, porque o que acontece? Essa questão aí, você vai ficar só aquele tubo de estômago. Aqueles 80% que a gente secciona tem que tirar fora, gente. Aquilo ali não participa de mais nada do corpo, não. E vai embora. No sleeve fica. Eu pensava que ficava. No bypass O fica. único que fica é no bypass. Mas no Isso. sleeve, aquela parte que você secciona, o fundo gástrico vai embora, gente. Exato. Ô, Ive, a minha pergunta, eu só não entendi, se você falou, você me desculpe, mas eu não entendi. O dos fatores de risco, por que o homem, ele é um fator de risco a mais? Só porque você falou, você chegou a A questão da relatar sobre... anatomia dele, geralmente o homem é mais fundo. E na hora de você fazer essas anastomoses, pela angulação da pinça do cirurgião bariátrico, pode fazer uma anastomose um pouco ruinzinha. Entendeu? Então, é questão de anatomia do homem. O homem é muito mais difícil operar aparelho digestivo, porque ele é mais fundo do que a mulher, né? Por causa do arcabouço torácico. A mulher não, é tudo bem anteriorizado, logo de cara você já identifica tudo, você já opera, dá margem assim folgada para fazer um monte de coisa. No homem, não. Entendi, obrigado. Tá ok. Então, gente, continuando aqui a questão da hemorragia, pessoal. Aqui vai acontecer por causa das anastomoses. Então, pega um pouco da questão de problema técnico. Às vezes o grampeador é de má qualidade, então não vai seccionar e nem prender direito com o grampinho. Então, aquilo ali começa a ficar sangrando e aí o paciente tem hematêmese. Então, vai acontecer tanto na anastomose gastrojejunal, quanto naquela linha de sutura gástrica que é feita do sleeve, quanto na anastomose jejunal que a gente faz no bypass. Então, isso aqui geralmente é com 24 horas de cirurgia,
que o paciente começa a manifestar essa hemorragia digestiva alta. E a gente tem que correr para o centro cirúrgico com ele, fazer uma reabordagem cirúrgica novamente, para a gente ver o que está sangrando, para a gente cauterizar e, às vezes, refazer a anastomose para parar de sangrar. Bom, a questão da obstrução intestinal, e aqui a gente já entra nas complicações tardias, então vai acontecer, né, até 8% nas técnicas onde tem anastomose do intestino delgado. Então, aqui a gente vai pegar, né, a questão do bypass, principalmente, da cirurgia de Scopinaro, porque quando a gente secciona o jejuno lá no bypass, a gente tem uma abertura do mesentério. Se esse mesentério, gente, não for fechado, ele vai dar origem à famosa hérnia interna. Ou seja, parte do intestino delgado entra naquele buraco e estrangula. Graças a Deus, isso é extremamente raro, pessoal. Tem também a questão da aderência, que também não é muito comum, principalmente se for uma cirurgia laparoscópica, mas existem pessoas que têm aderências primárias, ou seja, por condições próprias do seu organismo, e geralmente essa questão de obstrução intestinal, ou por hérnia interna ou por aderência, ela ocorre de meses até anos após a cirurgia. Então, por isso que muitos serviços de bariátrica, que o bypass é o carro-chefe, se preconiza passar, né, fechar esse buraco mesentérico que acaba acontecendo por causa do bypass. A questão das náuseas e vômitos, que é uma das queixas mais comuns após a cirurgia bariátrica, e geralmente, gente, isso aqui está relacionado à forma como o paciente se alimenta. Então, geralmente, ele come muito rápido, então ele vai ter um estômago pequeno, tanto no bypass quanto no sleeve, então é como se ele ficasse, né, atolado com aquela quantidade de comida, vai gerar sintoma e ele vai acabar vomitando. Então, aí, qual que é o problema? É questão de disciplina alimentar. Comer porções menores de comida com um tempo mais espaçado para que isso não ocorra. Agora, existem pacientes que eles começam a ficar com essas náuseas e vômitos e isso vai ser devido à estenose ou impactação alimentar. Então, a estenose, né, principalmente do bypass, né, daquele estômago pequenininho que foi feito junto com a alça de jejuno. Então, isso vai se tratar com endoscopia, né, que vai fazer um alargamento ali daquela região, ou a impactação alimentar. Muitos pacientes, eles vão comer de uma forma tão rápida que eles não mastigam. E por eles não mastigarem direitinho, aquele alimento vai inteiro e acaba impactando ali naquela gastroenteroanastomose do bypass. Então, aí o endoscopista vai vir para tentar tirar aquele alimento impactado dali e o paciente voltar a comer de forma normal. Aqui, a questão da estenose do estômago. Então, isso vai acontecer principalmente no bypass gástrico, com uma incidência até 20%. Então, os sintomas, né? Vai ter aquela intolerância a alimentos sólidos, o paciente ele vai acabar comendo alimentos pastosos, até mesmo mais líquidos, e isso vai acontecer nos primeiros meses pós-operatório. Hoje, né, a gente tem a questão da dilatação endoscópica com plasma de argônio, que é uma técnica muito utilizada e que não precisa operar o paciente. Através da endoscopia, a gente tem um alargamento daquela região que ficou menorzinha. As úlceras marginais, gente, margem do quê? Das anastomoses, principalmente da anastomose do estômago com jejuno que a gente tem no bypass. Então, vai fazer aquelas ulcerações. Então, é um paciente que de tempos em tempos a gente tem que fazer uma endoscopia digestiva alta para ver se essas ulcerações já não estão acontecendo. E aí a gente fazer o quê, pessoal? A gente começar com o inibidor de bomba de próton e evitar com um evento maior, né, dessa ulceração se romper e fazer uma hemorragia digestiva alta. A doença do refluxo gastroesofágico, então a gente tem esse índice maior nos pacientes do sleeve, até mesmo aqueles cujo pré-operatório não tinham doença do refluxo gastroesofágico. Mas como aquele tubo que é formado no sleeve, ele acaba aumentando a pressão daquela região da junção esôfago-gástrica, geralmente são pacientes que
conforme os anos vão se passando, eles vão evoluindo com doença do refluxo gastroesofágico. E aí a gente vai manejando, a gente vai prescrever a questão das medicações, vai fazendo uma disciplina alimentar, né? Principalmente não se deitar após as alimentações, continuar com bons hábitos de vida. Agora, tem aquela pouca porcentagem que acaba evoluindo muito mal. E aí não tem jeito, pessoal. Às vezes a gente vai ter que fazer uma troca de técnica operatória para tratar esse refluxo aí. A síndrome de dumping, não sei se vocês já ouviram falar, ela é mais comum nas técnicas que a gente tem desvio de trânsito intestinal. Então, aqui a gente fala muito do bypass gástrico, que é a principal técnica realizada. Então, até 85% dos pacientes podem evoluir. Então, gente, são aqueles sintomas vasovagais típicos. Então, o paciente pode ter diarreia ou urgência, né, fecal, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, hipotensão arterial, taquicardia, tontura, rubor e síncope, né? Esses últimos sintomas são bem típicos da síndrome de dumping precoce. Então, o paciente ele come uma coisa que é altamente, né, cheia de carboidrato, aquilo bate de uma forma muito rápida ali no intestino delgado proximal, faz esses sintomas vagais, o paciente desmaia e depois ele vai acordando aos poucos. Como que eu trato a síndrome de dumping, pessoal? Aí também é mais uma situação que a gente tem que ter uma disciplina alimentar do paciente. Fora que ele vai ter que andar, às vezes, com açúcar no bolso, com sal, para poder tratar esses sintomas. A questão da colelitise, aqui a gente tem duas frentes de fator de risco, né? Era um paciente que era muito obeso, que é um fator de risco para colelitise, e aquele paciente que vai emagrecer muito rápido, que também é um fator de risco para colelitise. Então, tão logo esse paciente é identificado com essa doença, a gente tem que operar, principalmente o paciente que sofreu o bypass gástrico. Gente, se o paciente com bypass gástrico tiver colelitise, vocês acham que vai ser fácil para o endoscopista achar qual alça que ele tem que fazer? Espera aí, pessoal, voltei agora para a tela principal. Alguém tem alguma dúvida? Não vai achar a alça, não. A Mariana tinha levantado a mão. Alguém tinha Professora, levantado a mão. Oi. Eu tinha levantado a mão mais cedo quando estava falando da técnica do sleeve, que é comum os pacientes desenvolverem refluxo, né, gastroesofágico. Uhum. E você falou que poderia considerar a troca de técnica operatória. A técnica de técnica seria trocar o sleeve pelo bypass? Isso. Trocar o sim. sleeve pelo bypass, que é menos refluxogênica. É isso mesmo. E aí, da colelitise, o Marcos respondeu muito bem. Se eu tenho que fazer uma CPRE e eu estou com o circuito intestinal trocado, para a visão do endoscopista, gente, é péssimo. Ele não vai saber quem é a alça alimentar e quem é a alça biliopancreática. Então, por onde ele vai enfiar o endoscópio para tirar essa colelitise? Pensa comigo. Vocês acham que isso vai ser fácil? Não, querida professora. Com certeza não. Então, pessoal, diante disso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que evitar que essa situação aconteça. Então, tá aí, pessoal, a questão desse paciente ser acompanhado a longo prazo. Por quê? Se a gente já vê que ele está desenvolvendo uma lama biliar, já está desenvolvendo microlitise, a gente não vai esperar para acontecer uma complicação dessa no qual a gente não tem como resolver. Pelo menos não de forma minimamente invasiva. A gente vai ter que entrar fazendo uma cirurgia maior, uma biliodigestiva e por aí vai. Então, tão logo esse paciente é identificado com colelitise, a gente vai ter que operar ele. Não vai ficar esperando, tá sintomático, mas a situação aí do bypass, que é esse circuito trocado de trânsito gastrointestinal, a gente não vai dessa bobeira, não. Paciente pós-bariátrica, pós-bypass, com diagnóstico de colelitise, a gente vai fazer logo essa cirurgia de colecistectomia. Ok, pessoal? E a questão de hérnia incisional. Ive, mas é técnica minimamente invasiva. Gente, mas mesmo o portal de trocáter pode dar hérnia incisional.
E vocês agora há pouco ficaram surpresos que no sleeve a gente tira aqueles 80% de estômago fora. Então, geralmente é esse local que dá mais a questão da hérnia incisional. Se a gente parar para pensar que é um paciente com obesidade, ele tem aumento da pressão intraabdominal, mesmo a gente fazendo tudo por técnica minimamente invasiva, ainda tem esse fator de risco muito grande que pode fazer com que o paciente tenha o risco dessas hérnias aí. Bom, então, da questão de deficiência nutricional, deixa eu só beber minha água aqui, vocês têm alguma dúvida? Ok, pessoal. Das deficiências nutricionais, então, pela própria técnica operatória, a gente entendeu que aquelas que têm o desvio de trânsito são aquelas que vão cursar com as hipovitaminoses. Por quê? O alimento não vai passar por todo o estômago e muito menos pelo duodeno. Então, se não passa nessas regiões, né, até ali a primeira porção jejunal, então a gente tem pouquíssima absorção de nutriente, de vitamina, de óleo-elemento e de gordura também. Então, a gente não seletiva o que a gente não vai absorver, né? O ideal seria uma técnica operatória que não absorvesse somente a gordura, mas a gente acaba não absorvendo muita coisa além dela. Então, por isso, gente, que os pacientes que têm bypass e a derivação de Scopinaro, eles têm que receber suplementação oral de vitaminas e sais minerais indefinidamente. E isso, pessoal, vai ser uma coisa personalizada. Cada paciente é único. Então, a gente tem que fazer a dosagem dessas vitaminas e a gente tem que fazer uma terapia-alvo para cada paciente pós-operado de bariátrica. Então, tem a questão daqueles pacientes que emagrecem tanto, mais tanto, que chegam a desnutrição proteico-calórica. Eu falei muito da cirurgia de Scopinaro, gente, mas tem pacientes com bypass que eles emagrecem além da conta também. E isso é um dos mecanismos que a gente ainda não conseguiu estudar, né? Ainda para poder explicar por que tem gente que estaciona o peso, por que tem gente que emagrece além da conta e por que tem alguns pacientes que têm um emagrecimento muito pobre, né? A gente ainda não sabe qual que é a questão do metabolismo que as pessoas têm respostas tão diferentes frente à técnica operatória. A questão de deficiência de ferro, de vitamina B12, cálcio, vitaminas lipossolúveis. Então, por isso que lá no pré-operatório eu tinha que solicitar essa galera toda, principalmente para eu ter um parâmetro por onde que eu vou começar para repor para esses pacientes. Antigamente, pessoal, eu lembro que a gente preconizava muito que esses pacientes pedissem vitaminas até estrangeiras, né, dos Estados Unidos, porque, infelizmente, no nosso país não tinha, né, nada que pudesse conseguir suplementar. O máximo que tinha era a questão do Noripurum e a questão da Citoneurin, né, que é aquela vacina vermelha da B12, que ambas, né, são de administração, né, intravenosa e intramuscular. Então, assim, hoje a gente já tem alguns laboratórios aqui no Brasil que conseguem fazer essa reposição de uma forma melhor. A gente percebe que o paciente realmente está com a vitamina reposta. Bom, além disso tudo, né, das deficiências nutricionais, a gente tem a questão das alterações metabólicas. Então, por exemplo, a gente tem uma hipoglicemia por a hiperinsulinemia funcional, que vai acontecer principalmente nos pacientes com bypass gástrico. O que acontece, né? Inicialmente, a gente achava que essa hipoglicemia era uma síndrome de dumping. Só que começaram os estudos e viram que era uma coisa diferente do dumping, né? Acontecia algo que a gente chama de nesidioblastose, que é uma hiperplasia das células beta-pancreáticas. Então, o paciente ele tinha sintomas como ansiedade, fome, né, até convulsões e perda de consciência. Então, daí, pessoal, que a gente começou a falar do conceito de cirurgia metabólica. Qual que é a diferença de cirurgia bariátrica e metabólica?
Nenhuma. Ambas são a mesma coisa, são as as técnicas são iguais. Só que a cirurgia bariátrica, ela é desenhada para as pessoas com obesidade mórbida, ponto. A cirurgia metabólica já vai ser voltado para a pessoa que é obesa, só que o problema pior dela é o quê? É o descontrole do diabetes mellitus do tipo 2. Hoje a gente está com essa mudança de conformação por causa dos análogos de GLP-1, porque eles entraram como tratamento complementar do diabetes mellitus do tipo 2. Então, esse perfil de paciente, o do diabetes descontrolado, ele teve uma mudança com o advento dessa nova classe farmacológica. Então, quando falam que a cirurgia bariátrica vai acabar por causa do Ozempic, do Mounjaro, do Rybelsus, a bariátrica não, que sempre vão ter pessoas com obesidade mórbida. Agora, esses tipos de técnica voltado para melhorar a diabetes, talvez vai terminar, porque hoje a gente já tem uma classe farmacológica robusta, que é exatamente para o tratamento de diabetes descontrolado. E foi daí, gente, dessa alteração metabólica, que é chamada de nesídioblastose, que começou a jogar essas técnicas operatórias para a função metabólica. Tá certo, pessoal? Então, isso é uma coisa que vocês têm que saber. Cirurgia bariátrica e metabólica, as técnicas são as mesmas, mas a indicação é diferente. Além aqui, né, voltando para o nosso quadradinho aqui, das alterações metabólicas, tem pacientes que, mesmo operados, eles têm uma obesidade persistente ou recorrente, e aí já cai naquelas doenças mais raras, né? Então, às vezes, o paciente tem uma deficiência de metabolismo que não foi vista, tem uma deficiência de leptina, tem uma síndrome de Prader-Willi, que aí, gente, vai ser difícil mesmo só com a bariátrica resolver. E, por fim, tem o paciente com perda excessiva de peso, que, como me perguntaram mais cedo, às vezes a gente vai ter necessidade de ter que reverter a técnica para o paciente voltar a ser nutrido novamente. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não, eu não tenho, não. Professor, na cirurgia de sleeve, esse estômago, ele pode voltar a dilatar? Bom, reza a lenda que sim, né? Mas, geralmente, o sleeve ele só acaba com a grelina, né? Mas ele não mexe tanto hormonalmente assim, ele só tira o único hormônio orexigênico. Mas existem outras coisas, né? Porque a obesidade é multifatorial. Tem a ver muito também com o pensamento, com a questão da alimentação. Então, o sleeve, ele perde peso até um curto prazo. Depois estaciona. Se a pessoa continuar com o hábito de vida inadequado, ele engorda tudo de novo. Então, para paciente que é muito rebelde, a gente acaba até orientando o bypass, que a gente sabe, a gente entende ali na conversa pré-operatória que não vai rolar dele fazer uma atividade física, dele ter um hábito de vida melhor e por aí vai. Então, tem um maior índice, né, de ganho de peso no sleeve, tá? Mas, assim, é um aumento dessa dilatação do sleeve, uma coisa muito pouca, não é? Ele não volta ao tamanho natural dele, não, até mesmo porque ele não tem como conseguir. Mas é muito pouquinho que retorna. Mas é o paciente cuidar da sua cirurgia, né? Ok, pessoal? É aquele paciente que vai comendo também de hora em hora, ele consegue engordar bastante de novo, né? É a questão da disciplina alimentar, Marcos. Pessoa que tem uma cirurgia dessa, ela tem que ter disciplina da mesma forma. Por isso que eu falo que a cirurgia bariátrica, gente, ela não é o caminho mais fácil. Porque em todos os caminhos do tratamento da obesidade, qual que é o pilar? É mudança de hábito de vida. No tratamento clínico, se a pessoa não conseguiu fazer isso, na questão da cirurgia, ela vai ter que fazer isso.
obrigada. Porque se ela comer sem mastigar, ela vai entalar toda hora, ela vai vomitar toda hora. Então, a cirurgia meio que induz a ela fazer aquilo que ela não fazia, que é ter a questão da disciplina alimentar, a questão de procurar uma atividade física. E se o paciente ficar naquela que, minha cirurgia vai resolver tudo, ele vai se dar mal. Ele vai começar com aquelas complicações até ele ter consciência de que ele tem que comer com disciplina, de forma regrada, fazer reposição de vitamina e por aí vai. A pessoa que vai com essa ideia que a bariátrica vai salvar ela de tudo, vai dar ruim. Oi, Matheus. E, assim, a grande maioria das pessoas que eu conheço que fizeram bariátrica, a grande maioria, elas acabam a longo prazo tendo reganho de peso. Existe a possibilidade desse paciente que fez uma técnica, por exemplo, fez um bypass ou fez o sleeve, ele reoperar com uma outra técnica? Tem chance sim. Por exemplo, é muito comum quem faz o sleeve fazer o bypass. O bypass nem tanto, porque o bypass tem uma perda de peso muito maior. Né? E para trocar para o bypass vai ter que ser para o escopinaro, que não é uma cirurgia muito bacana, não. Ou aí a gente coloca um balão intragástrico, faz com que essa pessoa que tem um bypass mude o hábito de vida, enfim, mas a gente tem que ter essa conversa aí. Fala, Marcos. Tem alguns lugares que faz aplicação para quem fez a bypass de gás de argônico também para fazer estenose. O plasma de argônio serve tanto para alargar quanto para estenosar, né? Ou você coloca aquele anel de silicone, que é a cirurgia de FOB capela. Entendeu? Por isso que aquele anel de silicone ele existia. Hoje a gente preconiza não colocar esse anel de silicone, até mesmo para ver como é que esse paciente vai desenvolver a longo prazo. Se ele ficar com esse ganho de peso absurdo, pode ser uma forma de você pensar. Ok, pessoal? Entendi. Então, vamos lá, Show gente. de bola. Último quadrinho. Opa! A questão da cirurgia metabólica, né? Então, de todas as comorbidades que a gente trata de um obeso, nenhuma das doenças, né, tem uma melhora tão significativa como o diabetes mellitus do tipo 2. Então, a gente tem uma correção da doença, gente, em 78,8% dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica. Quando eu falo correção, gente, eu estou falando questão de cura, tá? Aqui está até errado, né? O bypass gástrico e a gastrectomia vertical promove a resolução de 60% a 40%, tá, gente? Então, o bypass promove a resolução em 60% dos casos e a gastrectomia vertical vai promover, né, a remissão da doença em 40%. E olha só, gente, a cirurgia de Scopinaro, né, que é a derivação bilio-pancreática com suíte duodenal. Gente, é 98,8% de remissão completa do diabetes. Então, por causa daquela mudança do trânsito intestinal, a gente tem uma mudança, né, muito forte da questão hormonal e, com isso, a gente vai levar aquela questão da nesidioblastose. Então, olha só, pessoal, a gente está falando aqui de questão de remissão do diabetes. Então, é de questão de cura de uma doença, né, que é terrível, é uma doença que é extremamente prevalente. E isso, gente, é remissão até naqueles pacientes que às vezes já têm um comprometimento diabético bem avançado. E no bypass gástrico, 84% dos pacientes diabéticos que passam por esse tipo de técnica operatória terão remissão completa do diabetes. Então, né, aí fica o nosso questionamento, né? Hoje a gente tem o Ozempic, o Mounjaro da vez, só que o pessoal, eles estão utilizando essa classe farmacológica meio que pro errado, né? Tá pensando na questão de perda de peso, né? Mas o que perde o peso é a questão da cirurgia bariátrica, né? E mesmo dentro da cirurgia bariátrica, a gente tem uma remissão muito melhor do diabetes mellitus do tipo 2. Então, principalmente para aquele paciente que não quer mudar aqueles hábitos de vida,
ou acha meio enjoado ficar fazendo aplicação desses medicamentos, tá aí também uma chance de conseguir obter essa remissão de uma forma, né, mais rápida. E isso aqui, gente, é eternamente. Uma vez que o paciente tem essas técnicas operatórias, ele vai ficar com essa remissão até o resto da vida dele. E, por fim, né, como eu já tinha falado, a bariátrica e a metabólica, elas compartilham as mesmas técnicas cirúrgicas, mas com intenções diferentes. Lembrar que, né, a derivação biliopancreática e o bypass gástrico, eles alteram a secreção dos peptídeos intestinais orexigênicos e anorexigênicos. Então, orexigênicos, né, o principal é a grelina, e o anorexigênico, o principal é o GLP-1. Então, a gente acaba tendo um predomínio do GLP-1 junto sobre a grelina, né? Aqui, pessoal, existem alguns pacientes que, né, reduzem a probabilidade de resolução, mas melhora o perfil de tratamento do diabetes, que são aqueles que têm diabetes de longa duração, tem aquele controle glicêmico inadequado no pré-operatório com uso de insulina. Esses pacientes, gente, talvez eles não tenham uma cura do diabetes, mas é comprovado que quando eles realizam essas técnicas operatórias, o tratamento fica melhor. Então, é aquele paciente que estava usando insulina e, de repente, ele baixa só para o antidiabético oral. Ele não vai deixar de usar medicamento para diabetes, mas ele já desceu um degrau no tratamento. Talvez aquele paciente que, quando ele tomar um Ozempic, a hemoglobina glicada dele melhore. Mas isso tudo vai ser em conjunto com a cirurgia bariátrica, tá? E é isso que faz com que essas técnicas operatórias sejam tão interessantes. Ok, pessoal? Então, né, alguém tem alguma dúvida? Vamos abrir aqui o espaço aqui. A tela tá preta aqui, mas é que acabou mesmo a aula, tá, gente? Prof, o que é essa sigla DBP? É derivação? Biliopancreática, cirurgia de Scopinaro. Ok. Ok? Quando tiver DPB, derivação biliopancreática de Scopinaro. Ok, pessoal? Para cirurgia metabólica pode ser feito qualquer uma dessas? Ou a mais indicada seria a derivação biliopancreática? A derivação biliopancreática que tem um índice de remissão, né, maior. Mas aí você tem que pesar aqueles contras que ela possui. Para um paciente que é extremamente obeso, ela é uma boa. Mas aquele paciente que às vezes é uma obesidade tipo 1, tipo 2, não é tão bacana assim. Talvez é melhor você ofertar o bypass e aí a gente vai ir acompanhando com as medicações de diabetes e por aí vai. Beleza. Alguém mandou um chat aí. Perguntando se essa é a última da prova. Não é não, gente. Semana que vem, a metade da aula da semana que vem acaba na prova. Aí a outra metade da aula da semana que vem é a que cai naquele testinho. Oi. Ai, Jesus. Semana que vem, segunda, a gente já começa as nossas provas. Essas aulas não poderiam ser online de novo, então, não? Pra gente que mora fora? Vai dar um BO desgraçado. Hoje eu só estou em condição de vida de ir. Mas já foi uma confusão ontem. Porque pra gente que mora fora, a gente perde muito tempo. Perde tempo, assim, no sentido de ficar com um buraco grande entre uma aula e outra. E a prova, na realidade. Mas vocês têm prova na quarta-feira? Tem... Que dia que é? Peraí. Ó, tem na 9, 10, 11, oncologia. Ih, gente, mas a aula da semana que vem eu teria que dar para os senhores, sim. Pelo menos para explicação, para vocês fazerem aquele testinho. Senão vocês vão ficar boiando. Entendi. Tá Aqui, não quer marcar antes? Tem disponibilidade? Ou é ruim para a turma? É ruim para você? Pois é, antes eu acho que eu não teria disponibilidade, porque eu chego em Bom Jesus na terça-feira. E terça-feira, para mim, eu só tenho horário de noite, que eu já estou de férias pelo internato, mas aí também não é interessante para vocês, se vocês vão estudar para a prova de oncologia. A gente nem tem horário das provas. Quê? Não, hoje à noite eu vou dar aula para outra instituição.
Então, hoje eu só tenho esse horário mesmo aqui de manhã com vocês. Quebrou nós. Pois é, eu tô a semana inteira cheia de aula. Mas aí, pois é, Seria aí maravilhoso não. online. Pois é, sexta-feira vocês têm alguma coisa? As duas? Não, sexta-feira que Sexta pra vem mim não. não dá, Não, sexta-feira agora. Sexta pra mim não dá, não. Sexta. Não, mas se fizer online. Não, pra mim não dá. Eita, Matheus. Então Mas deixa como tá e bora nós. Então vai ter que ser mesmo quarta-feira que vem, gente. Mas assim, vocês fiquem calmos, que pelo menos a grande parte da aula vai cair só uma questãozinha na prova que eu vou orientar, e da metade para o final já vai ser questão do trabalhinho que vocês têm que fazer, que vale 2 pontos. Aí é fácil. Dá uma orientaçãozinha também sobre o resto da matéria. Não, não tem orientação não, que eu já vou orientando muito já tá bom. Ó, é matéria para dar e vender. Pois é, mas aí as fundamentais são até hoje. Então, e a mais gostosa é a de hoje. Pois que é, matéria tem maravilhosa. mais coisa para cobrar é de hoje. Que matéria maravilhosa. Pois é. Valeu, então, Ive. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Melhoras aí. Agradeço aí. Tá, professora. A calma de melhor. vocês comigo, a tossição, deve ter dado um eco aí nesse microfone de vocês, mas todo enfim, mundo vamos assim. em frente. E você tem um cuco, né? Eu ia falar isso. Eu tô na casa da minha mãe aqui. Minha mãe hoje tá bem. Quem tá ruim aqui pelas tabelas sou eu, mas antes eu do que ela. Mas tem um cuco aqui na minha casa, ele tem mais de 80 anos. A única herança que meu bisavô me deu, né? Então, a gente tem que aproveitar as heranças. Melhor que nada, né? Melhor E é que legal nada, mesmo. né? Veio também, né? Diabetes, hipertensão.